Quer dizer, aqui as coisas ficam absolutamente claras. Bom, nós estamos vivendo uma situação onde a gente sai de uma campanha do imperialismo para outra campanha do imperialismo. E o mais curioso é que a esquerda brasileira, de um modo geral, ela não perde nenhuma oportunidade de apoiar o imperialismo em todas as suas campanhas. A nova campanha, o que é? A Copa do Mundo no Catar. De repente, né, o imperialismo começou uma campanha contra o Catar. Descobriram, não sei onde é que eles estavam vivendo durante todo esse tempo aqui, que o Catar não é uma democracia, é uma monarquia. Né? Eles demoraram bastante para descobrir isso daí, porque o Catar é uma monarquia desde a época do domínio otomano sobre o Catar, no século XIX. Né? Quer dizer, parece que nos países desenvolvidos o pessoal é muito mal informado. Né? Descobriram agora que o Catar é uma monarquia. Descobriram que, como a monarquia ela é uma monarquia muçulmana ortodoxa, ela impõe a lei da Sharia, que a gente deve ter chegado à conclusão de que é uma novidade no mundo. Deve ser o único país no mundo que impõe a lei da Sharia. E a Sharia, ela condena uma série de questões, de costumes, como, por exemplo, o homossexualismo. Descobriram tudo isso agora, na véspera da Copa. Né? E aí começaram uma campanha contra o Catar. A campanha ela foi impulsionada também por uma notícia totalmente falsa, mentirosa e safada, que é que, e até difícil de acreditar. Eu, quando vi a notícia pela primeira vez, eu falei, não, isso aqui não, eu não tinha nenhuma informação, depois eu fui atrás para ver. Falei, isso aqui não é possível. Segundo a notícia, 6.500 operários teriam morrido nas obras da Copa. Né? Aí você fica pensando, será que a Rússia bombardeou também o Catar durante as obras da Copa? Porque para morrer tanta gente assim, né, alguma coisa deve... Será que foi um terremoto e os estádios desabaram na cabeça dos operários, etc. e tal? Né? No Brasil, por exemplo, em todas as obras da Copa morreram, parece que 9 pessoas, 9 operários. Que é uma coisa que, vamos falar o que é verdade, na construção civil mundial, que é uma indústria capitalista, acontece o tempo todo. O governo do Catar, no entanto, falou que nas obras da Copa morreram 37 pessoas, o que é muita gente, vamos falar o que é verdade. Né? Se houvesse sindicatos no Catar, os sindicatos deviam estar em polvorosa pela morte de 37 operários. Mas está muito longe de ser 6.500 operários, que faz parte até agora da campanha imperialista contra o Catar. Né? A falta de espírito crítico do pessoal é muito grande. Né? Eu estava folheando aí a imprensa de esquerda e vi o jornal Esquerda Diário fazendo a campanha de que morreram 6.500 operários nas obras da Copa. Quer dizer, a pessoa nem para. Já não é um problema de que a pessoa deveria ter espírito crítico pelo fato de ser de esquerda, mas a pessoa nem para pensar, né, que como assim morreram 6.500 pessoas? Em cada obra da Copa deve ter morrido 200 pessoas. Como é que seria possível? Como é que seria feito isso daí? A notícia é totalmente falsa. Né? No Catar, o próprio governo do Catar ele publicou uma estatística falando que nos últimos 12 anos morreram no país 6.500 imigrantes. 12 anos. Né? Ou seja, coisa de 500 pessoas por ano. Mas não morreram na obra da Copa, morreram assassinados, de doença e tudo mais. Né? Mas aí a imprensa imperialista pegou tudo isso daí e montou uma campanha mentirosa contra o Catar. Uma coisa que é impressionante, porque você escuta em todos os lados o pessoal repetindo essa bobagem aí.
Não teve isso daí, né? A invenção, segundo parece, foi criada pelo jornal Guardian, de Londres, né? Que é um jornal liberalzinho, imperialista, né? E nesse momento aqui, pelos rumos do Partido Trabalhista, ao qual o Guardian tem uma certa afinidade, está se deslocando rapidamente para a direita, né? Eu vi um cidadão no Twitter mostrou que o jornal tinha falado de não sei quantas mortes, das 6.500 mortes no Catar em geral. Eu acho que eles perceberam que falar que morreram 6.500 pessoas em 10 anos não ia ficar muito... O impacto não ia ser muito grande. Então, eu acho que eles afunilaram para falar que morreram nas obras da Copa. É, evidentemente, uma campanha mal intencionada contra o Catar. Mas nem contra a Copa em si, embora tenha isso também, né? Mas é uma campanha mal intencionada contra o país, contra o Catar. Na Alemanha, as torcidas organizadas começaram a fazer uma campanha falando das 6.500 mortes nas obras da Copa, né? Que o pessoal acredita também em qualquer coisa, né? Eu imagino os alemães como é que é, lógico. Um povinho safado, selvagem, escuro desse, só pode ter realizado essa atrocidade, né? É expressão assim de um preconceito colonialista, né, contra o Catar e contra os árabes em geral e contra os povos oprimidos de um modo geral. A gente escuta muito isso daí, inclusive da esquerda brasileira, né, que acha que os países europeus são a maior maravilha do mundo, né? Isso porque eles nunca foram imigrantes nesses países europeus, né? Não foram trabalhar lá, por exemplo, recolhendo o lixo em Berlim, por exemplo, para ver como é bom isso daí, o sistema de trabalho. Então, nós estamos diante de uma campanha imperialista. A grande pergunta é o seguinte: por que essa campanha? Porque a esquerda também, ela não para pensar no quadro geral do problema, né? Mataram 6.500 pessoas. É uma monarquia. Não tem Congresso Nacional. Essa maravilha que tem no Brasil aí, dominada pelo centrão e pela direita, lá não tem. As mulheres têm que usar véu, sei lá o quê. Os homossexuais não podem, né, ficar muito assanhados, senão o pessoal cai matando em cima. É horrível, né? Esse é o motivo. Só que o valor desse tipo de alegação é igual o dos 91 bilhões de dólares para salvar vidas humanas na Ucrânia, né? Ou seja, não tem valor nenhum, é uma desculpa muito fuleira, muito sem sentido algum do imperialismo para fazer campanha contra o Catar. O problema aqui é o seguinte, bom, mais uma coisa. O Catar, ele é um país que adquiriu a sua total independência em 1971. Antes disso, ele era um protetorado britânico, né? Então, seria bom perguntar aos europeus por que é que eles, dominando o país, eles não transformaram o país nessa maravilha que é a Europa, né? Isso é uma pergunta muito interessante. É simples de dizer. Eles não transformaram o país nessa maravilha que é a Europa porque eles sempre sustentaram os governos religiosos retrógrados do Oriente Médio. Na época que no Oriente Médio havia toda uma onda nacionalista muito forte, né? O que eles fizeram? Eles apoiaram os movimentos religiosos contra os nacionalistas para melhor dominar todos os países do Oriente Médio. A única exceção a esse procedimento foi o Irã. Única. Na Síria, eles apoiaram os religiosos. É muito conhecida a luta, né, da Irmandade Muçulmana contra o Nasser no Egito, né? Irmandade Muçulmana essa que tem a sua capital no Catar, né? A luta contra os governos nacionalistas na Turquia e tudo mais. Eles impulsionaram isso.
Eles fortaleceram essa ideologia religiosa, os países europeus. Agora, eles aparecem aí e falam assim, nossa, que povo mais selvagem, o pessoal açoita aí, né, impõe a Sharia. Eles sempre defenderam isso para esses países. Se não fosse também o imperialismo, esses governos religiosos retrógrados todos já estariam no cemitério da política mundial. Não teria sobrado um único desses governos. O problema é que o imperialismo lutava contra os governos que não eram religiosos, que eram modernizantes, que eram nacionalistas, e defendia o setor mais retrógrado da sociedade contra esses governos nacionalistas. Uma coisa que o pessoal não para pensar, né? Bom, uma outra coisa que a gente deve dizer, embora seja óbvio, né, mas aparentemente não é óbvio para muitas pessoas que se colocam para discutir o problema do Catar. No Oriente Médio, não existe nenhum país democrático. Né? O imperialismo faz a campanha contra o Irã. Mas todos os países da região são ditaduras, de um jeito ou de outro. Fazem a campanha contra o Bashar al-Assad, que é uma ditadura. Tudo bem, é uma ditadura. Mas todos os países ali são ditaduras. Não existe nenhum país verdadeiramente democrático. Né? O que chega mais perto disso daí seria o Líbano. Mas também não é um país democrático. A Arábia Saudita, que é o principal país da região, que foi usada pelos norte-americanos e pelo imperialismo britânico para controlar a região, é igual ao Catar, ou pior. Né? Se a gente pegar os Emirados Árabes, o Kuwait, tudo isso daí, é tudo ditadura. Né? Por que é assim? Em primeiro lugar, pelo primitivismo da economia desses países. Por mais que eles tenham o dinheiro do petróleo, eles não têm uma sociedade organizada em modos verdadeiramente capitalistas. Quer dizer, são sociedades pré-capitalistas, numa grande medida. Você nunca vai ter uma democracia parlamentar, que é um produto do capitalismo, num país que nunca chegou no capitalismo de verdade. E, segundo lugar, porque nas tentativas que esses países fizeram para evoluir, o imperialismo democrático, parlamentar, civilizatório, etc., impediu que eles pudessem conquistar a sua liberdade. Né? Para a gente ter uma ideia de como é a coisa no Oriente Médio, nós temos que lembrar que uma obra de engenharia fundamental do Egito, que sediou agora a Conferência do Clima, que é a represa de Assuan, ela foi obstaculizada pelos países imperialistas até não poder mais. E aí o Nasser teve que recorrer a quem? A União Soviética, para ajudar com assistência técnica e dinheiro a construção da represa. Uma represa, não era uma usina nuclear, uma represa. Então, por aí vocês podem ver o papel, né, totalmente destrutivo dos países imperialistas a respeito disso. Nem falar que o Egito, para retomar o canal de Suez, teve que retomar a mão armada, teve que mandar tropas e tal. E os ingleses e franceses quase abriram uma guerra contra o Egito, porque o Egito estava retomando o canal que fica no território egípcio. Então, por aí a gente pode ver como é que é a coisa. Bom, se tudo lá é assim, né, é uma desgraça total, uma desgraça humana total, por que a preferência de atacar o Catar? Aí nós temos que lembrar que o Catar é a sede da Al Jazeera, a principal rede de comunicação do Oriente Médio. O Catar é um país muito rico de petróleo e de gás. Com esse dinheiro, né, o governo do Catar montou uma rede de informação para fazer um contraponto, né, ou melhor, uma oposição às redes de televisão imperialistas, né, da mesma maneira que os russos fizeram com a RT. Quer dizer, foi um gesto já de independência em relação
ao imperialismo. O governo é um governo retrógrado? Ele é, mas ele ousou levantar a cabeça contra o imperialismo. Quando houve a Primavera Árabe no Egito, né, e as massas na rua acabaram derrubando a ditadura sustentada pelos Estados Unidos e pelos outros países europeus, países imperialistas, o Catar apoiou, né, a Irmandade Muçulmana no Egito e a Irmandade Muçulmana ganhou as eleições, controlava a Assembleia Constituinte e o governo. E esse governo foi derrubado por um violentíssimo golpe apoiado pelo imperialismo. À medida que a gente vai contando essa história, já dá para perceber qual que é o problema com o Catar, que não tem nada a ver com os 6.500 trabalhadores que morreram nas obras da Copa. A história é totalmente outra. O que nós estamos vendo no Catar é o seguinte: o imperialismo não pode conviver com nenhum tipo de independência, por mais moderada que seja essa independência. Depois do que aconteceu no Egito, né, onde o Catar procurou levantar a cabeça, o Catar financia, né, a Irmandade Muçulmana em vários países do Oriente Médio, né, é uma das forças políticas atuantes no Oriente Médio, essa Irmandade Muçulmana. A Arábia Saudita quase declarou guerra ao Catar por causa disso. Promoveu um boicote, um isolamento do Catar, né, até que o Catar abaixasse aí a cabeça para as pretensões dos sauditas e do imperialismo. Quer dizer, o motivo da campanha é esse, né? É muito desagradável a gente ver as pessoas aí fazendo eco de uma coisa tão cínica como essa campanha do Catar. Lógico que o pequeno burguês bem pensante, né, ele vai falar assim: não, mas ali eles torturam os homossexuais, fazem não sei o que lá e tal, mataram 6.500 operários nas obras da Copa e tal, uma coisa totalmente doida, né? Por que eles falam isso? Porque o pequeno burguês bem pensante, ele não tem capacidade de analisar a luta política que se desenvolve no mundo. E ele não consegue ver, né, que o que acontece no planeta Terra nesse momento é que a desgraça da maioria dos países do mundo, incluindo o Brasil, é de responsabilidade dos países imperialistas. Que esses países imperialistas, eles vivem às custas da miséria do resto do planeta. Eles estão aí para esfolar o mundo. Aí eles botam uma carinha de bonzinho, falam da necessidade de preservar a floresta no Brasil, porque nos países deles não preservam nada. Falam dos direitos humanos, defendem a mulher negra, né? Botam a mulher negra no cinema para mostrar como eles são liberais e respeitadores da diversidade, né? Defendem os LGBT, põem o arco-íris na Casa Branca e, com isso, né, a pequena burguesia bem pensante acha que está do lado do bem no planeta Terra, quando, na realidade, eles estão do lado do mal, né? No Brasil, a gente teve uma manifestação disso, que muita gente falando assim: não, é melhor o PSDB do que o Bolsonaro. Não. Não é melhor. O PSDB é uma força, foi, né? Agora vamos torcer para que ele desapareça para sempre do Brasil, né? É uma força altamente destrutiva. Nós vimos aí recentemente, nessa campanha dos economistas responsáveis, sérios, contra o governo do PT, a economista Helena Landau, né, dando uma lição de moral no governo Lula, porque quer gastar com os pobres e isso daí vai ser muito ruim para os pobres, o que ele está fazendo. Aí a gente olha e fala assim: mas quem que é essa Helena Landau? Ela é a pessoa que no BNDES, Banco Nacional
né, do desenvolvimento, ela usou o dinheiro do BNDES para privatizar, que é um nome fantasia para entregar para o ladrão, nada mais, nada menos do que a Companhia do Vale do Rio Doce. O que mostra que, na época, ela estava muito preocupada com a miséria. E o governo do qual ela fez parte, a hora que saiu o Fernando Henrique Cardoso, ele deixou para trás 60 milhões de pessoas para morrer de fome. Quem que pode ser pior do que isso daí? Só se a pessoa for lá e matar 60 milhões de pessoas a bala. E eu não sei, provavelmente matar a bala 60 milhões de pessoas é uma coisa mais humana do que deixar o pessoal morrendo de fome. Como que... daí tem gente que fala assim, não, eles são civilizados. Com eles dá para dialogar. É verdade, você dialoga à vontade, mas no final você vai sair sem a roupa, sem as cuecas, sem nada. Né? Você pode dialogar à vontade, mas você vai ser esfolado, vai deixar a pele, né, na sala onde aconteceu o diálogo com eles. Então, quer dizer, a campanha contra a Copa no Catar é uma obra-prima de cinismo, né, de mentiras, de encobrimento de operações criminosas do imperialismo no mundo todo. Enquanto eles estão lá falando, olha, coitado dos operários do Catar, né? Porque todo mundo sabe aqui que se existe alguém que se preocupa com a situação dos operários, são os banqueiros. Né? O banqueiro não é o sindicato que defende o operário, é o banqueiro. Né? O banqueiro é o maior defensor do operário que existe no mundo. Enquanto isso, eles estão financiando, né, a guerra da Arábia Saudita no Iêmen, que simplesmente destruiu toda a infraestrutura do país e já matou 1 milhão de pessoas. E, curiosamente, né, eles arrastaram, inclusive, o Catar para essa atividade. Depois do Catar ter sido ameaçado e tudo mais, ele acabou apoiando a guerra do Iêmen. E, recentemente, os norte-americanos e ingleses, né, entraram com tropas no território do Iêmen sem autorização de ninguém. Quer dizer, na Ucrânia, aquele chororô idiota. Né? No Iêmen, onde morreu 1 milhão de pessoas, e o país está completamente destruído, ninguém fala nada. Isso daí é o retrato. E a campanha contra o Catar é isso. É mais um ataque para domesticar os países atrasados. Né? Não ousem levantar a cabeça contra o imperialismo, que nós vamos tratar você como um cachorro a vida toda, até derrubar o governo se for necessário. A campanha contra o Catar é isso. Não tem nada de homossexual, de mulheres, de operários da construção civil. Não tem nada a ver isso daí. Né? Quem apoia essa campanha ou é uma pessoa totalmente idiota, como esse pessoal do jornal Esquerda Diário, que faz a campanha do imperialismo de graça. Se eles recebessem dinheiro, falavam, bom, né, foram assalariados, estão recebendo alguma coisa. Fazer de graça essa campanha. E eu fico surpreso também, porque eu penso o seguinte, o cidadão ele quer ser revolucionário. Agora, como é que você pode ser revolucionário sendo tão tonto assim? Acreditando em qualquer tipo de conversa mole do imperialismo. Um revolucionário de verdade, ele deveria olhar e falar assim, Catar, um país eco pobre, no final das contas, tem muito dinheiro do petróleo, mas no final das contas é uma pobreza. É atacado pelos países europeus. Quem será que está com a razão? Aí ele fala, não, mas veja, mataram 6.500 operários no Catar. E aí ele entra de cabeça numa história idiota montada pelo imperialismo para idiotas como ele. Quer dizer, uma coisa é certa, a gente pode criticar muita coisa sobre as pessoas que se dizem ser revolucionárias. Agora, com esse nível de idiotice, não dá para ser revolucionário. Isso é absolutamente seguro.